de 2018. Ordem do dia, 19/4/2018. Pelo relógio do plenário, são 13 horas e 42 minutos. Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo do município de Brumadinho, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião extraordinária de 2018, realizada no primeiro período da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020. Primeiramente, comunico que, excepcionalmente, a ata desta e da última reunião serão colocadas em discussão na próxima reunião, quando poderão ser apresentadas ressalvas por quem tenha interesse, sendo que as duas serão enviadas previamente por e-mail aos senhores vereadores para leitura e análise. Destina-se a presente reunião, especificamente, a apreciação em primeiro turno do projeto de lei ordinária número 12 de 2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Brumadinho, estabelece o novo plano de cargos e carreiras e vencimentos de seus servidores e dá outras providências. Solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Presença dos senhores vereadores na primeira reunião extraordinária realizada no primeiro período da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020, aos 19 dias do mês de abril de 2018, às 13 horas e 42 minutos, no plenário da Câmara. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Fideraldo Rogério Santana. Presente. Antônio Sérgio Vieira, presente. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga. Presente. Flávio Miranda Carvalho. Presente. Enerson Rodrigues de Faria. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras e Soares. Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Registrada a presença de 13 vereadores, há, portanto, o número regimental. Antes de começarmos a deliberação, gostaria de fazer um breve relato sobre a tramitação do projeto de lei número 12 de 2018 para melhor esclarecimentos a todos. O projeto de lei em questão foi protocolado nessa casa em 14 de março de 2018. Portanto, mais de um mês. O objetivo da proposta foi readequar o plano de cargos atual vigente sob a forma da Lei 2031 de 2003, visto que nos últimos anos ela tem sido objeto de inúmeros questionamentos pelo Ministério Público. O projeto foi proposto pela mesa conforme determinação regimental e foi apreciado primeiramente por uma comissão temporária especial composta por vereadores, servidores e assessores da Casa, visando permitir uma participação amplamente paritária na elaboração da lei. A comissão apreciou cada item e cada artigo do projeto de lei, realizando um total de 6 encontros, até concluir o relatório final, que foi protocolado no dia 22 de março e devidamente distribuído aos vereadores. A partir de então, foi aberto o prazo para que fossem apresentadas sugestões pelos vereadores, visando a elaboração do substitutivo pela mesa. Encerrado o prazo, dia 2 de abril, nenhum vereador apresentou proposta de emenda. Apesar de caber à mesa diretora a emissão do parecer sobre o projeto, a presidente da Câmara levou as discussões em reuniões informais com os vereadores, abrindo espaço para a participação dos mesmos, visando maior transparência na tramitação. Após análise pelas comissões permanentes, foi emitido o parecer pela mesa, conforme a disposição regimental. Estando o projeto devidamente instruído, com toda a documentação necessária, foi o projeto incluído na ordem do dia da 5ª reunião ordinária, ocorrida dia 2 de abril de 2018, quando, atendendo a solicitação de alguns vereadores, foi retirado de pauta pela presidente e retorna agora nessa reunião, que foi convocada com objetivo específico de sua apreciação. Passemos, então, à deliberação sobre o projeto de lei número 12 de 2018. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do parecer remetido pela mesa diretora sobre o único projeto constante da pauta, projeto de lei ordinário número 12 de 2018, de autoria da mesa diretora.
Parecer, projeto de lei 12 de 2018. Do parecer, o projeto em estudo, no nosso entendimento, reveste de elevada importância e interesse público, conforme consta da exposição de motivos que acompanha o projeto. Ressalta-se que houve ampla discussão sobre o projeto em tela. Foi formada pela presidente da Câmara comissão especial composta por vereadores e servidores, e, ao final, a mesa concluiu pela apresentação de substitutivo contendo as sugestões apresentadas pela comissão e acatadas pela mesa, bem como outras apresentadas por ela posteriormente, para melhor adequação da matéria, ressaltando que o substitutivo foi assinado apenas pela presidente e pelo secretário da mesa, tendo em vista que o vice-presidente havia requerido a retirada de sua assinatura do projeto original, dizendo não concordar com vários pontos do mesmo. Por todo o exposto e considerando que a assessoria jurídica desta casa emitiu seu parecer, concluindo que o projeto não padece de vícios formais, materiais ou regimentais, na forma do substitutivo proposto, nem as emendas apresentadas pela mesa diretora ao mesmo, emitimos nosso parecer favorável à aprovação do projeto de lei 02 de 2018, na forma do substitutivo, com as emendas propostas ao mesmo. É este o nosso parecer e deixamos ao plenário a final decisão. Brumadinho, 12 de abril de 2018, vereador relator Antônio Sérgio dos Santos Vieira, acompanhou o voto favorável do relator, a vereadora Alessandra Cristina de Oliveira, presidente dessa casa. Em discussão, em primeiro turno, o projeto, na forma do substitutivo, proposto pela própria mesa, com emendas propostas ao mesmo, bem como as recomendações e emendas contidas no parecer da assessoria jurídica para melhor adequação técnica da matéria. Vereador Barrão. Boa tarde a todos, funcionários, caros colegas, vereadores, assessores e aqui visitantes que aqui estão nesse momento. Nesse substitutivo, eu quero até perguntar, antes de eu me falar sobre o projeto um pouco e o porquê do meu voto, né? É que nesse substitutivo agora, ele não veio nas funções gratificadas, ouvidoria, ela foi extinta? Posso responder? Pode. A gente desconsiderou a gratificação por ouvidoria depois de analisarmos alguns números em relação à demanda apresentada, identificamos que os funcionários efetivos dessa casa, na função de agentes administrativos, eles podem fazer essa função perfeitamente, porque não existe uma demanda expressiva que tenha que se gratificar, porque na questão a gente tem assessoria jurídica para deliberar em relação a que o que for técnico, e cabe ele receber essa demanda e ele, na dificuldade que ele tiver em responder, ele vai solicitar informações e, ao mesmo tempo, assessoria jurídica dessa casa. Nas atribuições aqui, não consta, né, atendimento à ouvidoria, no organograma funcional. Mas é uma função administrativa. A gente entende que é uma função administrativa. Caquinho, você queria falar? As descrições, não estou olhando aqui, ela está dentro do projeto. Se não tem nas descrições, é porque não tem como fazer. Não é isso? Não é, assessoria Adriano, jurídica? gostaria que você manifestasse. Nas descrições, lá atrás, descrição sumária da função do agente administrativo, não consta esse atendimento da ouvidoria. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, servidores, cidadãos do município. Pois não, senhor vereador, o cargo de? Ouvidoria. Quando ele foi atendendo, ele está atendendo agente administrativo, assim diz. Só que no sumária, na descrição sumária, não consta o atendimento. E o que manda, né, o que rege, seria a descrição.
O cargo de ouvidor, que foi tirado das funções gratificadas. Então, se ela consta lá, ela tem que estar no sumário, na exercição sumária, e ela não consta aí. área, ouvidoria. Justamente aí que o senhor está? Supervisão geral do serviço de ouvidoria pública e de acesso à informação e transparência. Correto? Não. Adriano, ele está questionando o seguinte: a função hoje que está detalhada administrativo, hoje, por exemplo, vamos citar um exemplo administrativo aqui, a Flávia. Então, dentro da atribuição da função dela detalhada, não está escrito que ela vai prestar serviço de ouvidor. O questionamento é esse. Se eu posso designar um funcionário administrativo dessa casa para ocupar, para exercer a função de ouvidor sem gratificá-lo. É essa a pergunta, Barrão? Por quê? Foi retirado aqui das funções gratificadas a ouvidoria. Ela falou que usar o projeto, então, no artigo. O agente administrativo que vai exercer esse papel. Só que nas descrições sumárias do agente administrativo não consta esse dever do agente administrativo. Aí não seria um vício? Não, vício nenhum. A função do agente administrativo, ele vai desempenhar várias funções de acordo com o seu quadro no exercício das atribuições dessa casa. E dentro do descrito da sumária tem que estar o exercício do ouvidor. E não necessariamente. Não necessariamente. Ué, mas se você extinguir... Mas a ouvidoria não está em função administrativa? Mas se você não mas tem que estar na descrição, não? Ô, professor... São várias funções administrativas. Deixa eu te falar uma coisa. Só para detalhar um pouquinho, a gente tem hoje, teria 3 cargos de ouvidoria aqui. No ano de 2017, a gente teve 137 atendimentos. Então, qual que é a lógica de a gente pagar a gratificação para um cargo, porque ele vai ser designado pela presidência para assumir o ouvidor, mas ele não vai ter a função gratificada, porque não precisa de nenhum curso específico ou formação para exercer essa função. Correto, professor? Perfeito. Vou pegar as funções gratificadas aqui. Isso. E não é nesse entendimento de fazer ou não fazer. Eu quero saber se ele tem esse poder, se não está nas funções gratificadas, se ele vai ser o agente administrativo, e na descrição sumária não consta o dever do ouvidor, não tem. A pergunta é a seguinte: se o agente administrativo da casa pode exercer funções na ouvidoria? Desde que, aí não esteja na descrição. É a pergunta? Desde que não, porque ela falou que quem vai atender é o agente administrativo. Só que na descrição sumária não tem o papel do ouvidor, que seria aqui. Não tem. Não tendo, como que vai ser se não consta? Não quer dizer que, fulano pode fazer, o outro pode fazer. Não, é lei. Se é lei, tem que seguir os parâmetros, não é? Essa função, as funções específicas são descritas à parte. O quadro do servidor, ele descreve as funções gerais, administrativas, do agente condutor, do agente de serviços gerais, e esses deslocamentos internos podem ser feitos, e não necessariamente tem que constar função de ouvidoria nas atribuições do agente administrativo, de hipótese alguma. Então, aqui eu posso pegar um agente condutor, então fazer o agente administrativo. Aí é critério da presidência. No caso de pegar o agente condutor e colocado em funções administrativas, não. Mas a ouvidoria e os serviços de atendimento ao cidadão são serviços administrativos. E, em sentido amplo da palavra, o agente condutor e os serviços gerais também, no sentido amplo, são serviços ligados à administração da casa. É porque o condutor é ensino fundamental e o administrativo é ensino médio. Você não pode dar para ele uma vantagem em relação ao curso que foi exigido para o concurso. Talvez não seja pela formação, que pegue outro, então, que seja, tenha formação para atendê-los. Mas tudo bem. Não é uma coisa. A função pode ser legal, ela mas pode circular nessa casa, em vários setores. Entendo, mas para mim não. Sem problema jurídico nenhum. Só para ter mais uma noção, isso que está no plano de cargos. Só que aqui nessa casa também pratica-se, gratificações que cumpre o estatuto, que gera entre, acho que é 85%. Então, não foge disso se amanhã, possivelmente, realmente tiver uma demanda e não utilizar a lei que está sendo discutida e utilizasse pelo estatuto, como vem acontecendo.
Beleza, nós não vamos chegar no denominador comum, então vamos passar para frente. Eu acho que a maioria já sabe até do meu voto. Uma dos parâmetros que eu venho analisando, que eu dou uma estudada, né? O meu assessor foi um dos que fez parte das comissões. Então, eu estou aqui com o TAC, é uma forma também que eu busquei para saber. E na cláusula 2ª consta: a compromissária se obriga somente a nomear pessoas para ocuparem cargos de comissão que se destinam apenas às atribuições direção, chefia e assessoramento. Aí, o que eu, Max Barrão, tá? Se nota nessa mudança desse projeto? Para não se perder os cargos comissionados, que eu acho que seria de grande dar uma reduzida, se é contenção de custo, eu acho que tinha que começar aí, não só mexer no servidor. Isso é uma posição minha, tá? Fez uma mudança de nomenclatura. Hoje, todos os cargos são ou diretor, ou chefe, ou assessoramento, ou assessor, né? Por quê? Para atender o TAC. Então, fez uma mudança de nomenclatura, não teve a diminuição, que eu não concordo, como eu já disse várias vezes. Eu acredito que nós, vereadores, não só no funcionalismo nós temos que cortar da nossa carne também. Por exemplo, eu disse, como eu tenho 5, concordo plenamente, 4 assessores, voto a favor, tranquilamente. Só aí dá uma diminuição de plano de saúde, ticket, impostos, né, que são cobrados 8% do servidor. Isso dá uma diminuição, sim. Né, dá você diminui os custos para casa, com certeza, porque hoje tem 3, que tem 5, amanhã pode ter 10. Então aumenta, tem abertura para pôr, mas se cortasse, eu acho que teria sido esse ponto. Quando vai falar do impacto financeiro, acredito que não vai ser momentâneo, que isso vai ser futuro, porque as gratificações e as progressões aí, aquele que já tem, vai parar naquele parâmetro ali, e é daqui para frente. Então, quer dizer, agora não vai ter esse impacto, esse corte tão gritante quando, né, a casa está buscando fazer. E o que eu notei nesse projeto, algumas funções vão ser gratificadas. Então, elas vão ser gratificadas, hoje elas são comissionadas. Elas vão ser gratificadas, abre o cargo de comissão. Então, hoje volta a ter como tem os 12, é a mesma coisa, né? Como tem aqui, que eu acho um absurdo, como já falei várias vezes, e pedi, e não fiz por escrito, mas como foi válido naquela mesa ali, a pedido, na última reunião, que não sei quem pediu para voltar para 5, eu também fiz verbal, que retirasse principalmente esse assessor de gabinete da presidência. Então, quer dizer, talvez acata um verbal de assessor, diz que foi assessor que pediu, e nós, vereadores, não tem a valia do verbal. Assim foi dito. Não sou de acordo com todos esses cargos comissionados, né? Sou totalmente contra. Uma outra coisa que constava na lei era 15% dos efetivos, eles eram comissionados, iam para comissionados, daria 2 hoje, 15%. Foi reduzido para 8%, para um só comissionado, um só efetivo, ir para comissionado. Quer dizer, abre mais uma brecha, né? Mais um cargo, caso seja para a presidência, que muitas vezes você sobe 2, né? Comissionados, a remuneração é melhor, isso é claro, não tem nem que ver. Então, acredito que o projeto tem que ser revalidado, sim, gratificações, né? Em algumas coisas, progressões, sim, mas nunca só cortar no servidor. Eu acho que nós, vereadores, temos que ter, sim, alguns cortes básicos que restituem a casa a ter uma melhoria financeiramente. Eu não concordo a gente cortar na carne só do servidor. Isso é o meu ponto de vista, tá? Respeito cada um aqui com o seu ponto de vista, cada um tem um,
Mas é meu ponto de vista, e concordaria plenamente, como tem 5, voltar para 4 aí, para mim, tranquilamente. Eu não sei qual o assessor que veio até a casa, ou a Alessandra, que ela me disse que foi assessor, naquela mesa, que pediu para segurar os 5. E nós, vereadores, muitas vezes, o que eu me senti é o quê? Que o assessor que pediu 5 tem mais voz do que eu, que tenho vereador, que tem 5 e aceitava plenamente para 4, para reduzir custo, plenamente, né? E acredito que esse não seria o momento de um projeto desse, passar nessa casa. Eu acho que tem coisas que nós podemos cortar, né, no meu entendimento, que não afetaria tanto só o servidor, né? Que hoje nós estamos vivendo um momento tão difícil, e eu acho que nós, como vereadores, poderíamos sim abrir mão de algumas coisas que, né, principalmente uma que eu falo, que eu sempre falei e sempre vou falar, o ticket de vereador. Obrigado. Senhor presidente, eu vou fazer as ponderações jurídicas e... Pode, depois eu falo no final. Bom, questão dos cargos comissionados. São 12 cargos comissionados. Se o novo projeto diminui o número desses cargos ou aumenta o número desses cargos, desde que devidamente haja um trâmite legal, previsão legal, impacto orçamentário, essa questão, o número de cargos comissionados, não é questão para gerar inconstitucionalidade ou ilegalidade do projeto. Número de assessores também. Se cada gabinete vai ter 4, 3, 5 ou talvez até aumentar, em termos jurídicos também não há nenhum vício, não há nenhuma inconstitucionalidade. E aí, justamente nesses dois assuntos relacionados à questão do impacto, tanto a assessoria contábil externa quanto a controladoria interna da casa providenciou os impactos orçamentários, financeiros, concluindo que não há nenhuma despesa não autorizada, que o projeto não implica nenhuma responsabilidade, não contraria os dispositivos do artigo 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As ponderações do vereador, salvo no juízo, são mais relacionadas ao mérito, à concordância ou não desses números. Juridicamente não há nenhum vício. Passo a palavra ao presidente. Vou fazer umas considerações em relação à fala do vereador. Em relação ao projeto, ele não vem a caráter de redução de gastos. Ele vem, a discussão maior é sanar uma irregularidade apontada pela assessoria jurídica dessa casa e também para, então, a assessoria contratada na última gestão, a Spencer e Vasconcelos, advogados, que identificou que o pagamento de biênio e quinquênio gera duplicidade por tempo de serviço. Então, existe aqui hoje a Câmara, num intervalo de 5 anos, os servidores têm uma ascensão que gera entre 22%, e a lei orgânica, ela fala de quinquênio. Então, nós, como legisladores, a gente tem que pegar o quê? Pelo menos a gente cumprir a lei. E a lei que está em vigor, a lei orgânica, ela fala que a todos os servidores municipais é o quinquênio. A lei 2031, ela entrou com o biênio. Então, no 19 de dezembro de 2016, foi admitido para essa casa o pagamento de quinquênio. Gerou uma duplicidade. Então, isso é uma ilegalidade apontada pela assessoria jurídica em relação ao pagamento dessas duas vantagens, esses dois benefícios. Em relação às funções gratificadas, vereador, esse plano de cargo da casa, que está em vigor, ele não consta nível superior. Aqui é só nível fundamental e médio. Então, por Renato ou Josimar usar o CRC deles lá como contador, eles não fizeram concurso para ser contador. Eles fizeram concurso para a função deles administrativa. Então, existe a gente paga a gratificação para eles exercerem essa função. E assim por diante. Então, o que deveria fazer? Contratar uma empresa técnica, a própria assessoria que foi contratada, ela apontou outros itens, que inclusive tirar a ascensão de nível superior para agente condutor, para serviços gerais, porque não, segundo eles, não é compatível. Mas a gente
entende que tem que criar o superior aqui. Para quê? Para termos advogados, contadores, ouvidores e assim por diante, abrir isso para fazer concurso no futuro, o próximo presidente tendo condições financeiras para poder fazer isso. A questão de assessor vir procurar, quando a pessoa fala, eu posso citar o nome, a gente fala o nome da pessoa que procurou. Quando a pessoa pede que a identidade dela seja preservada, a gente tem que respeitar a pessoa. Como a gente abriu a discussão aqui de forma democrática, funcionários que foram à minha sala, todos eles foram bem atendidos e dentro da legalidade da questão financeira da casa, nós atendemos a mesa diretora todas as reivindicações, então, por que não atender esse pedido? Em relação à condição hoje, quem quiser, isso não é, sigiloso, abrir o portal Transparência, existe salários aqui que não é compatíveis com a questão dos salários comissionados. Vou citar um exemplo. Robson, se eu convidar o Robson, Patrícia, para ocupar o cargo deles de diretor do departamento, para eles não compensa, o salário é menor. Então, por isso que hoje já eles têm um salário maior, para eles não é conveniente ter um cargo comissionado. Eu queria registrar, houve alguns questionamentos em relação ao porquê separar gerência do SERAC e gerência do PROCON, não é por causa financeiro, é simplesmente para dar uma equiparação, porque o doutor Ronan hoje faz um trabalho brilhante, o nosso PROCON, ele é referência no Estado, o doutor Ronan, ele viaja tudo por conta, né? A gente só paga os deslocamentos dele até o aeroporto, e eu achei justo oferecer para ele um cargo, porque quando a gente vai colocar lá supervisor do PROCON, ele não é supervisor, ele assume ali, e a maior demanda que nós temos hoje nessa casa é o PROCON. Então, é uma questão de justiça que a gente fez isso, não é questão nem financeira, porque o salário, a diferença é muito pequena, mas é realmente para dar cargo a uma pessoa que realmente vai assumir. Em relação ao ticket do vereador, eu já deixei bem claro para todos como eu agi democraticamente quando a maioria dos vereadores sinalizaram que queriam e é legal ter o ticket, eu deixei também à vontade, se a maioria dos vereadores apresentar também que não querem, a gente retira também. Em relação a reduzir gastos dos gabinetes, ok, se todos os vereadores, a maioria também, sugerir que a gente reduza a quantidade de UPVs nos gabinetes para diminuir os custos, faremos também. Então, assim, eu quero deixar que a gente está disposto a negociar, a conversar, mas uma coisa que eu, enquanto presidente dessa casa e vereadora, e tendo a função de legislar e fiscalizar, eu não posso deixar despercebido, seja apontada uma ilegalidade em relação à duplicidade de pagamentos, e eu simplesmente fazer de conta que não está acontecendo, porque o que mais, nesse projeto que não foi atendido, é esse impasse em relação à duplicidade de pagamento. Mais alguém? Vereador Barrão? Quando a gente fala da duplicidade de pagamentos, hoje é dito como ilegal. No STJ, ele fala ao contrário a isso. E aí? O que você tem a me dizer? Há entendimentos jurisprudenciais em vários sentidos, tanto no Tribunal de Justiça de Minas quanto nas Cortes Superiores. Há alguns tribunais que entendem que o pagamento de quinquênio e biênio é possível, já que teriam natureza diferente. Sim, há entendimento tanto dos nossos tribunais, Tribunal de Minas, quanto tribunais superiores também, no sentido de que teriam a mesma natureza e que, portanto, não seria possível acumular biênio e quinquênio. Nesse sentido, o nosso entendimento não pode acumular biênio e quinquênio porque tem a mesma natureza de progressão horizontal. Nesse sentido, também manifestaram-se os colegas que foram responsáveis pelo primeiro estudo em relação ao plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Brumadinho. E foi justamente nesse sentido que eu estou falando aqui e que assinei o parecer. No meu entender, e sobre o assunto não há súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que teria o condão de lei. Entendo, mas quando você parte para o STJ, ele é favorável. Aí há entendimentos para ambos os lados, inclusive no STJ.
Mais alguém? Vereadora Renata. Boa tarde a todos. Eu gostaria de registrar em ata também as minhas palavras em relação a esse projeto e queria lamentar, né, a forma de como ele transcorreu, de como ele foi discutido dentro dessa casa. Apesar de se mostrar, né, de uma maneira aparentemente muito democrática, nós vivenciamos dias muito tensos, dias de pessoas reclamando e reivindicando e questionando o tempo todo. Quando o doutor aqui me diz que há um duplo entendimento, eu fico pensando, por que não se faz o entendimento, então, favorável aos servidores, né? E outra discussão maior ainda, nós estamos na revisão aqui da lei orgânica, o porquê da necessidade de não se fazer concomitantemente a revisão de forma que reveja essa situação. Porque qualquer tipo de perda é lamentável, principalmente quando o servidor é efetivo. Queria também deixar registrado aqui que houveram várias indagações, eu já estou desde 2013 nessa casa, queria pedir o reforço desse item na ata, porque desde 2013 criaram-se vários cargos comissionados, os quais eu fui contrária à sua criação, tanto é que nós tivemos aí, se a gente pegar o que foi investido numa ouvidoria para ter 137 atendimentos, né, a gente fica perplexo do investimento que houve em relação àquilo que foi de retorno real para a questão cidadã. E sou totalmente favorável, independente da questão pessoal de quem quer que esteja ocupando os cargos. Eu queria falar que nós tivemos 2 reuniões na sala da presidente, e lá eu me manifestei em relação aos cargos. Sei que a determinação é toda sua, respeito, é a forma que você acha que deve ser conduzido, mas eu pedi para você analisar a questão dos cargos comissionados, inclusive você anotou, ficamos de entregar por escrito, não entregamos, mas fizemos por 2 vezes o questionamento verbal e não foi levado em consideração. Acho lamentável a questão da não extinção e, principalmente, a criação de mais um assessor para a presidência. Acho totalmente fora do nosso discurso. Se a prática hoje é falar o tempo todo em crise, né, o porquê não cortarmos na carne? Sofri na pele, ter que extinguir alguns cargos em 2013, ficamos só com 6 e hoje a gente tem 12 e mais os cargos comissionados. Infelizmente, eu acho que o nosso discurso ele fica muito longe daquilo que se pratica, infelizmente. E os impactos futuros que isso poderão causar, com certeza terá que se haver uma nova revisão muito em breve deste projeto. Então, eu só queria destacar, doutor Adriano, que eu respeito o entendimento do senhor, mas que em outros posicionamentos fosse avaliado, não para se prejudicar, mas sim para beneficiar. Só isso. Então, eu acho que, em termos jurídicos, a senhora não tem nenhuma dúvida. Presidente. Aceito as considerações da vereadora. Eu, como presidente dessa casa, eu já falei com os vereadores aqui, eu convido cada vereador para entrar nessa casa, ficar o dia todo e acompanhar os cargos comissionados e verem o quanto eles trabalham para a gente, a tempo, a hora, atender o Ministério Público, atender a demanda da população. Quando você passou por aqui, tinha 6 cargos comissionados que você propôs, mas a gente pagava para fazer manutenção dos computadores, desenho gráficos e outros pagamentos. Então, a gente criou-se o cargo de TI, porque da estrutura que nós temos a Câmara hoje, com a quantidade de assessores e computadores, a gente não poderia ficar à mercê de uma empresa contratada, da hora que ela puder, ela vinha aqui dar o suporte. Criamos a assessoria de comunicação da Câmara, por quê? Para a gente evitar ficar pagando todo dia, fazer desenhos gráficos, fazer arte, fazer aquilo, e a gente melhor dar transparência
ao povo de Brumadinho dos atos da Câmara. Pode até não concordar com o que está escrito, mas que tudo o que acontece aqui, as reuniões são postadas, são convidadas, as pessoas estão cientes do que está acontecendo. Eu, no meu entender, como presidente dessa casa, eu entendo que a gente não criou cargos, a gente mudou a nomenclatura e demos uma mexida na quantidade de UPVs, que é o ideal para a casa hoje. No momento em que a vereadora solicitou, eu fui, olha, você me pediu para mim avaliar a possibilidade de cortar. Eu avaliei na mesma hora, falei, olha, essa é a estrutura que eu acho ideal para a gente continuar trabalhando. Então, quem quiser cortar, quem caminhe para mim, os cargos é justificativa para que eu reduza esses cargos, que dentro das condições, se a justificativa igual do assessor me trouxeram, como do Robson me trouxe, a Antonina e companhia me trouxeram a justificativa deles, eu achar que realmente fosse pertinente, eu faria com muito prazer. Não acatei por entender que a justificativa não chegou e, não, de certa forma, não completou o raciocínio na qual eu achava que era interessante para essa casa nesse momento. Então, é nesse sentido que eu não considerei a sua fala naquele dia. Mais alguém? Eu acho que cabe uma ponderação jurídica. Se os biênios e os quinquênios são pagos, é porque são previstos em lei. E essa é justamente a proposta da lei. Só uma ponderação mesmo, um parênteses. Professor Ideraldo. Boa tarde a todos. Só reforçando a sua fala, Renato, com relação a proposta de emenda ou não, mas foi sugerido para nós, vereadores, que a gente passasse por escrito o que nós acharíamos para reduzir o custo dessa casa. Todos nós fizemos, né? E lá sempre nós eu pelo menos coloquei, acho que vocês colocaram também, para rever, nunca nós estou querendo que acabe, né, cargo comissionado, porque não existe, não tem como, rever os cargos comissionados e para diminuir um pouco, né? Então, toda maneira, nós fizemos por escrito, né? Algumas coisas até foram aceitas, né? A respeito de movimento do gabinete, em termos de material, que nós colocamos, tudo mais. Então, assim, nós não podemos deixar a casa entender que nós não discutimos os cargos comissionados. Nós discutimos, porque no momento que pede para a gente fazer a contenção de despesa da casa, nós colocamos. Então, é lógico que se nos chamasse para a justificativa mais forte, que eu acho que ela é evidente, porque se você gasta com funcionário da casa efetivo, naquilo que ele é pós-graduado, você, por exemplo, dando um exemplo, você tem um funcionário aqui na casa que pode assumir um carro desse, ele ganha R$5.000 por mês. Aí você não o coloca, aí você contrata uma pessoa de acordo com o cargo é 6 mil e tanto. Então você vai ter o quê? Você vai ter 11 mil. Você vai ter uma pessoa da casa que poderia exercer a função, né? Poderia ganhar uma gratificação lá, que ele de 5 passaria para 6.500, que é o valor. Aí a pessoa assumiria aquilo ali, poderia diminuir o valor da casa. É só mesmo uma questão de comentário, para a gente sempre estar lembrando, no momento que você não coloca o efetivo da casa naquele setor, sendo que ele é graduado para aquilo, ele formou para aquilo, ele tem curso para aquele assunto, se você não usa, você está abrindo o quê? Um espaço para 2 salários. O dele, que é normal, e mais daquele carro que ele poderia fazer a função. Se você somar 5 dele com 6.500, que seria o carro, vão dar 11.500. É só nesse sentido. Deraldo, só deixar bem claro no início da fala, esse projeto específico, ele não tem caráter algum de redução de custo dessa casa. Esse projeto, ele tem o caráter de sanar irregularidades e conflitos em relação às atribuições dos cargos comissionados que foram elaborados na Lei 2031, e, quando a gente foi sanar essas irregularidades, foi identificada a questão da duplicidade do pagamento por tempo. Segundo, a redução dos gastos está sendo feita gradativamente. Todo mundo está vendo, está percebendo, vocês podem olhar
dentro do site da Câmara de Transparência, a pequena rotatividade que estamos tendo em relação a compras. Estamos pedindo, né, a todo momento que a gente esprema mesmo, cortando na carne, para a gente conseguir reduzir. Em relação aos cargos comissionados, foi passado na comissão também e foi votado por unanimidade. Ninguém questionou a quantidade de cargos comissionados, em questão de entender que é uma estrutura que é suficiente para manter a casa. Quando você fala que aproveitar todos os funcionários com formação dessa casa, tendo eles sendo feito um concurso para administrativo, eles estão sendo aproveitados dentro dos cargos que estão disponíveis, sendo gratificados. Existem 3 funcionários que têm a mesma formação. Então, se tem um cargo só, não tem como se aproveitar e gratificar para 3 pessoas. Mas a gente está aproveitando, sim. Hoje, um cargo de gerente é R$4.000, cerca de R$4.000. A maioria aqui dos cargos que não foram efetivados no último concurso ganha mais de R$4.000. Então, até o diretor aqui, muitas das vezes, muitas pessoas já ganham mais do que o cargo de diretor, que é o cargo do comissionado maior. Então, nem sempre a gente deve avaliar se tem um comissionado é compatível para um servidor efetivo votar. Então, nesse sentido, porque senão dá a entender que a gente não está aproveitando o pessoal aqui dessa casa. E estamos aproveitando, sim. Mais alguém quer falar? Vereador Caio. Boa tarde a todos, nobres pares, pessoal que trabalha aqui com a gente na Câmara, povo de Brumadinho. Essa questão desse projeto, né, que foi, né, colocado aqui, eu gostaria de falar um pouquinho, porque a gente está ouvindo muito falar em doabilidade, complexidade, doabilidade jurídica, né, de interpretações jurídicas, certo, doutor? Então, se nós estamos aqui com um doutor aqui, né, que conhece das leis, a gente aqui representa o mérito, certo? Se eu procurei por fora várias pessoas em entendimento que ainda realmente não entenderam a total clareza do projeto, para mim fica complexo as coisas de você colocar aqui para votar sim ou não. Porque o que parece? Parece que você ou corta benefício que foi dado de uma outra gestão, certo? Né? Ou você, às vezes, não sei se estou falando ao certo, ou você está contra uma obra, ou até mesmo de pessoas que estão trabalhando aqui, que tem uma firma que trabalha aqui, que foi licitado, tudo legalmente, ou você está contra isso. A boca pequena, infelizmente, né, como você preservou aí o nome da pessoa que eu também quero preservar, porque me ligaram hoje, tanto da empresa quanto de funcionários, né, que aconteceu muito isso, que cada um fala assim, não, mas isso não é adequado. Aí chega outro assim, mas aqui os vereadores estão contra a obra, mas contra a obra, gente, não é contra a obra estrutura, contra os funcionários da empresa. Isso é mais complexo ainda, porque eu usei essa parte, você fica entre a cruz e a espada. Porque você realmente, você não sabe que pode levar isso, né? Tanto para um lado como para o outro. O que eu gostaria de perguntar para a Alessandra aqui é que se passasse esse projeto, mas eu acho que você já falou, mas só para me recordar, que não tem nada a ver com os gastos da Câmara. Então, independente desse projeto passar ou não, a obra continua, está dentro dos trâmites, tudo legalmente, as verbas para acabar a obra, continuam os prazos, tudo no mais rigoroso padrão. Sim. Encerra essa discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto. Bom. Caio, só para explicar, eu tenho, não sei o que você está falando,
o direito de cada um manifestar, o servidor está certo em te ligar para defender os seus direitos. O direito adquirido, ele está mantido, ninguém vai ter perda. Agora, o que vai acontecer, o regime jurídico é diferente. A mesma coisa a gente criticar o INSS é 30 anos aposentar. Aí muda a lei, passa para 35. Eu estava com 32, e aí? Vou reclamar como? Então, hoje, nenhum servidor dessa casa ele vai receber o que ele continua ganhando. Está garantido. Entendeu? Então, assim, quem te ligou está certo. E se a empresa te ligou, não foi para pedido meu, porque eu não tenho nenhum contato em funcionário. Tá. Em votação em primeiro turno, o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. O projeto recebeu... Ficou empatado? Eu desempato a favor do projeto. O projeto recebeu 7 votos a favor e 6 contrários. Fica, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto 2 de 2018, na forma substitutiva com emendas. Vou pedir ao plenário o interstício para votar em segundo turno, tendo em vista que ele já foi votado em primeiro, para a gente encerrar isso. Pode ser? Eu até ia comentar, mas como a senhora falou, com as emendas sugeridas, acatadas pela comissão e assessoria jurídica. Eu já ia falar, a senhora falou. Ok, pode votar em segundo turno. Em votação em segundo turno, o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Desempato a favor do projeto. O projeto recebeu 7 votos a favor e 6 contrários, ficando, portanto, aprovado em primeiro e segundo turno, na forma substitutiva com as emendas propostas pela assessoria jurídica. Presidente, constando que a dispensa do turno foi por unanimidade. Ok. A gente vai passar para a declaração dos votos. Só um minutinho. Pela ordem, Deraldo. A declaração de voto, tá, gente? Eu, Deraldo Rogério Santana, declaro que irei votar contra o projeto de lei número 12 de 2018, por entender que não poderia acabar com o biênio, já que existe uma previsão legal que determina seu pagamento. Também porque a Câmara deveria valorizar os efetivos da casa, que são graduados e capacitados, para assumir cargos comissionados que hoje são ocupados por servidores contratados, evitando assim novos contratos, pois assim estaria realmente fazendo a contenção de despesas, sem perder a qualidade do serviço prestado à Câmara. Uma das propostas do projeto em votação diminui de 15% para 8% o aproveitamento dos seus efetivos, que, na minha opinião, teria que ser o contrário, de 15% passar para 50%, no mínimo. Lembrando que a Câmara Municipal de Brumadinho investe em seus efetivos, proporcionando custo de qualificação, valorizando o profissional e, assim, melhorando a qualidade do serviço prestado. Não vou ler o último parágrafo, porque parece que houve uma mudança mesmo, né, na ouvidoria. De 3 não vai ter, né? Tá. Então, ok. Essa é a minha declaração de voto. Mais alguém? Vereador Antônio. Bom, senhores, eu não vou tomar o tempo de todos, mas eu aqui venho só agradecer a comissão que foi constituída nessa casa para analisar esse projeto. Comissão essa que, na sua maioria, uma comissão especial, que na sua maioria era de funcionários efetivos desta casa, e tendo eu, o Matheus e a Jéssica também participando. Quero agradecer aqui ao Matheus pelo empenho como relator, como foi a pessoa que fez o relatório final. Obrigado pela atenção, Matheus, foi de grande valia. Quero agradecer aos funcionários efetivos, ao Robson, a Márcia, Marden, Débora, né, a Jéssica aqui, porque abriram mão do tempo para uma coisa maior. Eu acho que todo projeto ele tem sua discussão, tem sim aqueles que concordam, aqueles que não concordam. Aliás, a unanimidade é burra, já dizia o poeta.
E, por isso, eu acho que o projeto como um todo, a intenção dele, eu entendo que é buscar uma melhoria dos serviços que esta casa tem que prestar à população. Eu entendo que todos nós aqui, não só agentes políticos, mas como funcionários de carreira dessa casa, a função nossa é prestar o melhor atendimento ao cidadão de nossa querida cidade. Então, só queria fazer essas ponderações e agradecer de coração a todos que participaram da comissão especial pela sua dedicação. Muito obrigado. Eu também não poderia deixar de agradecer, né, a forma da comissão, todos com muito respeito, com muita educação. Mateus, não sendo advogado, mas ele contribuiu muito dentro do processo, trazendo, né, suas reivindicações. O Robson, por mais que ele era da classe, que estava vendo a situação, né, ele sempre, com muito respeito, como presidente da comissão, sempre entrou na minha sala para conversar, para discutir, porque a gente, quando eu falei que realmente era uma boneca para a gente discutir, realmente foi, a gente abriu o discurso, e todos que foram até a minha sala, eu tive maior paciência, da forma que me tratou, eu tratei também, ciente que é o seguinte, as considerações que eu fiz no início, que eu não abriria mão, eles sabem que eu deixei bem claro que eu não abriria mão, porque é questões de legalidade. Então, se existe jurisprudências que falam para sim ou para não, eu vou seguir a orientação do meu advogado. Então, isso, todo mundo que fez direito sabe, juridicamente é fundamentado. Direito não é uma ciência exata, é fundamentação. Então, eu ouvi a assessoria dessa casa, a que foi contratada. Temos também aqui a Wilsa, que não é advogada, mas é funcionária da casa formada, trabalha numa empresa que é renomada, que também declarou que a duplicidade era ilegal. Então, eu estou muito à vontade de bater no peito e falar que eu estou realmente cumprindo uma ilegalidade que havia acontecendo nessa casa. Nada foi pessoal, no entanto, a gente conversou, cedeu. Se alguém falar o contrário disso, que a gente não abriu espaço para conversar, só não conversei com aqueles funcionários que preferiram fazer cochichos e manipulações nos corredores de forma que não, hora nenhuma, engrandece e colabora com nada pelo processo. Então, meu muito obrigado ao Robson, ao Mateus, a Jéssica, o Marden, a Débora, a Márcia Manarte. Você tem alguém? Mais alguém? Não, né? Que a Márcia, mesmo estando de férias, ela veio aqui. Então, eu acho que isso que realmente é uma colaboração. Muito obrigada a todos. Queria falar também, de 24, terça-feira, nós temos audiência pública do Distrito do Aranha. Então, vereadores, por favor, compareçam, né? A gente vão estar colaborando com o Distrito de Aranha e região. Então, a gente ainda não tem os vereadores que solicitaram carta para participar da reunião. Eu peço que encaminhe essa solicitação para a gente melhor programar, que a gente está vivendo com motoristas de férias, motorista com atestado médico, para a gente poder adaptar e atender a escala de veículos como está acontecendo. Então, os vereadores, por favor, até amanhã, encaminhem ao Paulo, chefe de transporte, o pedido de transporte. Mais alguém? Vereador Barrão. Hoje também um pouco surpreso porque a todo momento que nós reunimos, o que constava muito é sobre redução de custo da casa. Então, fiquei surpreso de falar que esse projeto não seria, né, tanto redução de custo. Sobre os entendimentos jurídicos, né, há entendimentos favoráveis e não, respeito plenamente, mas não concordo, que eu acho que muitas vezes o que aqueles a corda arrebenta, vamos se dizer, por mais fraco. Se são efetivos, teve o mérito, né, deles, passaram, estão exercendo suas funções por mérito, não por políticas, né. Tem que ter sim os comissionados
concordo, mas não da forma que eu usei e acredito, não precisa descer da forma, principalmente que eu bato na tecla, assessor de gabinete de presidência, isso para mim é um absurdo, isso para mim é ridículo, mas respeito, né? Assessor de comissões, né, que vem outras nomenclaturas, essa troca de nomenclaturas para ficar os mesmos, né? E hoje, mais uma vez, fico assim, respeito, como eu disse, vou respeitar, mas mais uma vez vejo que talvez o servidor é em segundo plano, como há entendimentos jurídicos de duas partes aí, como pode, como não pode, respeitando a assessoria jurídica, né, Gregorinho? E muitas vezes o TAC, que a gente, na minha frente, que eu lia principalmente o artigo, a gente vê que foi feito de uma forma para não se perder nenhum, né? Chefe, diretores e assessores. Então, é difícil você chegar na casa e pensar, ter aquela forma de pensar em prol do servidor. Pode ser que tenha que ter algum corte de gratificação, mas não, né, só na carne do servidor, as cortas na carne do vereador também, né? Mas eu fiquei muito surpreso hoje, com várias coisas, mas é a vida e é a política. Obrigado a todos. Mais alguém, gente? Solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Chamada final. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Ideraldo Rogério Santana. Presente. Antônio Sérgio Vieira, presente. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga. Presente. Flávio Miranda Carvalho. Presente. Enerson Rodrigues de Faria. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras e Soares. Presente. Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso da mesma pela ordem. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente reunião, agradecendo a todos pela presença e uma boa tarde.